você quer aprender a conectar numa pasta do SharePoint e em listas do SharePoint, então fica comigo até o final desse vídeo. Então, pessoal, primeiro antes de a gente botar a mão na massa, a gente tem que entender o que é o SharePoint, né? O SharePoint, ele é um ambiente colaborativo da Microsoft, feito para as empresas poderem compartilhar seus arquivos e criar algo como se fosse uma intranet e botar suas informações dentro de um único lugar. Então, através do SharePoint, a gente pode ter um equivalente a um OneDrive for Business, que permite que a gente suba arquivos e compartilhe ele com as outras pessoas. E ele vai poder também ser um ambiente para criar a intranet, ou seja, notícias da empresa, aniversariantes do mês, toda aquela coisa que as empresas têm. E além disso, a gente pode criar sites que são equivalentes aos workspaces do Power BI para a gente ter informações relevantes daquele departamento. A gente pode ter o site de marketing, a gente pode ter o site de RH, de financeiro e assim consecutivamente, tá? Então, o SharePoint Online no Power BI, ele permite que a gente conecte em duas coisas. Nos folders do SharePoint, ou seja, as pastas, e nas listas. A gente vai olhar as listas no segundo momento. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um workspace, de um site, tá? E aqui eu tenho meus documentos. Meus documentos, então, como vocês podem ver, eu tenho um folder com meus arquivos CSV do Adventure Works, eu tenho um folder com e-books, eu tenho um folder com imagens, e eu tenho um folder, um Excel, e eu tenho um Power BI aqui, um arquivo PBIX, para exemplificar, tá? Como é que eu sei o que é a URL do meu SharePoint? Então, para vocês entenderem, nós temos aqui, ó, eu vou dar um zoom, tá? Eu tenho o nome da empresa, no meu caso é Brognoli BI, .sharepoint.com, esse é padrão, /sites, ou seja, eu estou dentro de um site, o nome do site. Eu criei aqui que é Labs, tá? Esse é a URL do meu SharePoint. Então, vamos lá. Vamos para o nosso Power BI. Eu quero obter dados e quero um SharePoint. Quero pasta do SharePoint. Vou conectar. Ele vai pedir uma URL. Qual URL que eu vou pegar? Por exemplo, eu estou aqui nos meus documentos, ó, e vocês podem ver que a URL ela aumentou, tá? Mas o que me interessa? Sempre até o nome do site. Então eu vou pegar o brognolibi.com/sites/labs e aqui eu paro. Aqui corta. E é essa URL que me interessa, só ela. Isso aqui para cá, tudo que aparecer para cá não me interessa mais, tá? Então vamos copiar. Vou pegar aqui e vamos voltar lá para o Power BI. Vou colar aqui minha URL e vou dar um OK. Quando eu conecto num site, ele vai sempre trazer tudo que eu tenho dentro do meu site. Todos os arquivos, seja os meus, seja de outros colegas, tudo que é arquivo que tiver lá dentro, se tiver 100 mil arquivos, os 100 mil vão aparecer aqui. Tá? E aí cabe a nós filtrar e procurar o arquivo que a gente quer. Então vamos transformar os dados e dar uma olhada. Aqui ele vem com algumas informações. Ele vai vir o nome do arquivo, a extensão, então eu tenho CSVs, eu tenho PNG, eu tenho JPEG, eu tenho PDF, eu tenho PBIX, a data que foi criada, a data que foi modificada, o folder path, que é o caminho. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, ele vai estar mostrando que, ó, eu tenho Brognoli BI, sharepoint.com sites, /labs, /shared documents, /Adventure Works, ou seja, é um arquivo que está dentro da pasta Adventure Works. Outro aqui, ó, ele está dentro da pasta imagens, tá? Então, eu posso ir usando filtros para pegar os arquivos que eu quero. Aí vamos dizer que eu sei que é CSV. Então, aqui é pequeno, tá, gente?
passando no olho, tu consegue escolher. Mas eu estou ensinando de uma maneira pensando numa empresa grande que tem milhares e milhares de arquivos. Então a gente vai vir aqui, por exemplo, ó, eu sei que é CSV. Eu quero um CSV. Filtrei só meus CSVs. Beleza? Aí eu tenho mais de um folder com CSV. Eu sei que o nome do meu folder é AdventureWorks. Então eu vou vir aqui, filtro de texto. Filtro de texto. Contém AdventureWorks. E dou um OK. Aí ele vai filtrar, e aí provavelmente se você tivesse milhares de pastas, ele ia filtrar e mostrar só a pasta que vocês querem. Tá? Aí vamos dizer que eu quero, por exemplo, o meu Gene Sales Territory. Eu vou clicar no Binary here e vou dar um clique e ele vai abrir minha tabela. Aqui minha tabela. Eu vou chamar ela de Gene Territory. E vou dar um fechar e aplicar. Vou esperar ela carregar aqui. Beleza, carregou minha tabela. Agora vamos para listas. O que são listas? As listas, elas funcionam como tabelas dentro de um banco de dados. São maneiras de a gente compartilhar dados para múltiplas pessoas trabalharem ao mesmo tempo. A gente até pode no SharePoint compartilhar arquivos Excel, abrir o Excel online e editar. Mas, por experiência própria e por própria recomendação da Microsoft, múltiplas pessoas trabalhando com o mesmo arquivo Excel pode dar uma caca. Às vezes tu faz um filtro e aí tu atrapalha o colega, ou tu faz o filtro só para ti, edita alguma coisa e o colega edita também, e aí pode dar problemas. Já aconteceu comigo e já aconteceu com N colegas. Então o Excel normalmente é feito para te trabalhar sozinho, aí o coleguinha quer usar, espera tu terminar, pega lá, edita e assim vai indo. Então as listas elas funcionam como tabelas. Tu pode subir elas em branco, digitar do zero, tu pode subir de Excel, pode subir de CSV, tem modelos pré-prontos que tu pode adaptar para o que tu quer. E aí a gente vai criando essas listas. Então eu tenho uma aqui, ó, por exemplo, que eu chamei de lista de funcionários. Como vocês podem ver, ó, ela tem o nome do funcionário, o cargo dele e o país. Eu posso adicionar colunas, eu posso gerenciar acesso, eu posso filtrar, eu posso depois... Tem maneiras de integrar com Power Apps, Power Automate, o próprio Power BI. Então, é bem dinâmico, tá? Ela é feita para a gente trabalhar em conjunto e múltiplas pessoas acessar essa informação. Então, eu vou querer conectar nessa lista aqui, lista funcionários. Vamos voltar para o nosso Power BI. Vamos obter os dados de novo. E vamos escrever SharePoint. Eu quero... Nós temos lista de SharePoint online e lista do SharePoint. As duas funcionam basicamente da mesma maneira, então o mais comum é sempre se usar a lista do SharePoint. Eu confesso que eu nunca usei essa online, tá? Sempre uso a lista do SharePoint e funciona muito bem. Então a gente vai pegar aqui, conectar, e a gente vai usar a mesma URL que a gente usou. É aquela que vai pegar o nome da empresa até o nome do site. Para no nome do site, tudo que vier depois a gente ignora. Vou dar um OK. Da mesma maneira que na pasta, as listas, quando a gente conecta nas listas de um site, ela vai aparecer todas as listas que tem dentro daquele site. Então a gente vai ter que filtrar aqui e selecionar a lista que a gente quer. Então eu quero aqui, ó, a minha lista de funcionários. Está aqui ela. Vou clicar no quadradinho e vou dar um transformar dados. Eu quero editar ela e dar uma olhada, porque ela vai vir, vocês vão ver que vai vir com bastante informação. Então tá aqui minha lista, tá? Deixa eu só ajeitar aqui ele para ficar do tamanho da tela, beleza? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele está trazendo várias informações extras que a gente não precisa. Ele está trazendo log de sistema, ID da linha, URL, ID do conteúdo. E aqui no final, quando foi modificado o arquivo.
E vocês vão ver, ó, que ele traz várias outras colunas que tu pode expandir. O que é isso? As listas, tu pode criar colunas em comum e ele relacionar as listas umas com as outras. E com isso, por exemplo, digamos que aqui é uma lista de funcionários, eu tivesse minhas filiais. E aí cada funcionário trabalha numa filial e eu tenho os IDs. E aí eu posso depois, ele vai aparecer aqui, por exemplo, lista filiais, como uma tabela, como está aqui, ó, table. Aí eu posso abrir a table de filiais, trazer o nome da filial aqui, caso eu queira deixar essa informação junto com o meu funcionário. Então isso é bem útil. No nosso caso aqui, ele é um exemplo bem simples, eu não fiz nada disso, eu só quero mostrar para vocês como conectar. É uma lista simples que não tem correlação com nenhuma outra. Então aqui, vocês vão ver que tem um monte de informações assim, pode ter muitas outras dependendo dos relacionamentos das listas. E eu vou pegar só as informações que me interessam, que são as da lista propriamente dita, que é o nome, cargo e país. Então eu vou escolher minhas colunas. É meu título, field 1 e field 2. Por algum motivo, às vezes, eu não sei se é um bug ou alguma configuração que me escapou aqui na hora, mas já me aconteceu mais de uma vez de os nomes das colunas não virem. Em algumas listas vem, em outras não. Eu confesso que se alguém souber se há alguma falta de configuração, por favor, me digam nos comentários. Mas tá aqui nossas 3 informações, então eu vou chamar aqui de nome, vou renomear, aqui de cargo e aqui de país. E vou só ajeitar aqui a tipagem para texto. E vou chamar de DIN lista funcionários. E aqui tá. Conectamos numa pasta do SharePoint e numa lista de funcionários. Vou dar um close and apply, fechar e aplicar. E tá aqui. Carregou nossas 2 tabelas, ó, como vocês podem ver. Tá aqui minha lista de territórios e minha lista de funcionários. Uma grande vantagem do SharePoint para, por exemplo, tu tá usando um folder local, um folder na rede da empresa, é que o SharePoint, tanto para lista quanto para pasta, ele não necessita do gateway. O gateway, eu já expliquei, eu acho, em algum vídeo, ele é uma conexão criada entre tuas bases locais e o Power BI Serviço, que é onde a gente publica os arquivos para eles atualizarem sozinhos e tua companhia usar. Então, tudo que for local, um SQL Server local, uma pasta na rede, um Excel, a gente precisa instalar um gateway dentro da máquina para esse gateway fazer a conexão entre o Power BI e um Excel ou um CSV, por exemplo. Já no SharePoint, como é tudo dentro da rede da Microsoft, uma é SharePoint e outra é Power BI, mas tudo está dentro da nuvem da Microsoft, elas se falam automaticamente. Então, a gente não precisa ter essa configuração do gateway. Isso já é uma boa vantagem. Beleza? Então, é assim que a gente conecta num SharePoint e assim que a gente conecta numa lista. Espero que vocês tenham gostado. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Me deixem saber tudo nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber novas notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo.